Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar então mais um conteúdo de gramática. Dessa vez, a gente vai então para a segunda aula de orações subordinadas adverbiais. Não esqueçam, gente, é a segunda aula, então a gente já trabalhou uma parte da aula anteriormente. Então é importante que vocês assistam as aulas na sequência. Gente, então, só para relembrarmos, as orações subordinadas adverbiais, elas ocorrem quando se encaixam na oração principal como adjunto adverbial. Ou então, gente, nós também podemos falar que ela vai funcionar como um advérbio, então, da oração principal. E elas sempre são introduzidas por orações subordinadas e são classificadas de acordo com a circunstância que elas exprimem. Então, a gente viu na aula passada quando exprime causa, também a gente viu quando tem comparação, então a gente viu alguns aspectos, então, das orações subordinadas adverbiais. Então, agora, a gente vai ver a oração subordinada adverbial conformativa. Nesse caso, gente, vai transmitir uma informação de acordo com a qual o fato principal ocorre. Ou seja, eu tenho aqui, conforme a mãe recomendara, ele recomeçou os exames. Ou seja, eu tenho essa ação dele de acordo com o que a mãe tinha recomendado. Então, há essa relação de conformidade. Então, gente, a oração principal é aquela que eu não tenho a conjunção. Ou seja, ele recomeçou os exames. Aí, a oração subordinada é conforme a mãe recomendara. Ou seja, gente, eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa, justamente porque eu tenho aqui o conectivo, então, conforme. Também, gente, eu posso ter o seguinte período. Fizemos tudo como planejáramos. Ou seja, aqui eu tenho oração principal, fizemos tudo, e a oração subordinada é como a gente tinha planejado. Ou seja, ela é conformativa. Esse como, gente, ele pode ser causal, ele pode ser comparativo e ele também pode ser conformativo. Então, como que eu vou avaliar? Fazendo, então, a substituição. Ou seja, aqui eu poderia colocar o conforme, que manteria o mesmo sentido. Aí nós temos mais um exemplo. Segundo nos contou a mulher, ele era um alcoólatra. Então, a oração principal, que não possui, então, conjunção é, ele era um alcoólatra. A oração, então, conformativa é, segundo nos contou a mulher. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Ou seja, aqui, gente, o segundo, ou seja, não é a questão de ordem, tá? Que ele não tá como numeral. Ele tá, nesse caso, como conjunção. Então, dando essa ideia de conformidade. Também nós temos a oração subordinada adverbial consecutiva. Nesse caso, ela vai trazer uma consequência do fato expresso na oração principal. Então, eu tenho aqui, aquela menina é tão estudiosa que assusta os professores. Eu tenho, então, gente, como oração principal, aquela menina é tão estudiosa. A oração subordinada é que assusta os professores. Ou seja, gente, aqui está a consequência dela ser tão estudiosa. Ela assusta, então, os professores. Aí eu tenho também, tanto a determinação tive que fui aprovado. A minha oração principal é, tanto a determinação tive. Galera, cuidado aqui, o tanta, ele está sendo usado como advérbio, então, do verbo, né, da locução tive determinação. E a oração subordinada é que fui aprovado. Então, ali eu tenho a consequência dessa determinação, que é a aprovação. E ela é dada, nesse caso, gente, pela conjunção que. Então, há casos também onde o que pode ser consecutivo. Ou então, tamanha sorte ele tinha que ganhou o concurso. A oração principal é tamanha sorte ele tinha. Gente, aqui o tamanho, ele está caracterizando ele. Então, o tamanho disso. Agora, a oração subordinada é que ganhou o concurso. E essa oração,
ela é adverbial consecutiva justamente porque ela está, então, trazendo a consequência da sorte. Ele tem sorte, então ele ganha esse concurso. Tranquilo? E daí nós temos também a final. A final, então, gente, nós temos a ideia de finalidade, como o próprio nome já diz. Por exemplo, abraçaram-se a fim de que se aquecesse. Então, a oração principal é abraçaram-se. A oração subordinada é a fim de que se aquecesse. Ou seja, gente, ela é adverbial porque ela dá uma circunstância para a oração principal. E além disso, gente, ela é final porque eu tenho a expressão aqui a fim, que está funcionando, então, como uma conjunção. Dessa forma, então, eu tenho uma oração subordinada adverbial final. Também, gente, eu tenho estudou muito para que tirasse notas melhores. Oração principal, estudou muito. Oração subordinada para que tirasse notas melhores. Ou seja, para que, locução conjuntiva, traz então essa circunstância de finalidade. Então, eu posso usar o para trazer então essa ideia de finalidade. Sendo assim, eu tenho uma oração subordinada adverbial final. Também, gente, orou a Deus porque os filhos não se machucassem. Orou a Deus, gente, é a minha oração principal. Porque os filhos não se machucassem, é minha oração subordinada adverbial final. Ou seja, gente, aqui então está indicando a finalidade da oração. Então, o porquê, ele também pode ser uma conjunção de finalidade. Então, tomem cuidado com isso. As conjunções, muitas vezes, elas também podem nos passar outras ideias. Aí tenho a oração subordinada adverbial, chamada de proporcional. Que, claro, ela vai, né, como o nome diz, reflete, então, a proporção com que se verifica o fato expresso na oração principal. Então, aqui a gente tem, à medida que amadurecemos, revemos nossas opiniões. Oração principal é, revemos nossas opiniões. É a oração principal porque não tem conjunção. Agora, a oração subordinada é, à medida que amadurecemos. Ou seja, à medida que passa a ideia, então, de proporção. Logo, é uma oração subordinada adverbial proporcional. Aí, gente, nós temos o ruído ficava maior à proporção que nos aproximávamos da catatumba. Então, gente, a oração principal aqui é o ruído ficava maior. Daí o que resta, né, a nossa oração subordinada é a proporção que nos aproximávamos da catatumba. Ou seja, aqui, gente, a proporção que? Proporcional, proporção. Ou seja, eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional, porque traduz, então, essa ideia de proporção justamente por conta da expressão a proporção. Também, gente, nós temos aqui, quanto mais conheço os homens, mais gosto das mulheres. A nossa oração principal, que é aquela que não possui a conjunção, é mais gosto das mulheres. Aí a oração subordinada é quanto mais conheço os homens. Aqui, gente, quanto mais dá a ideia de proporção. Então, a proporção que vou conhecendo os homens. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. Aí nós temos aqui a subordinada adverbial temporal, que é quando dá a ideia de tempo, ou seja, traz essa circunstância de tempo para a oração principal. Então eu tenho, quando bateram a porta, todos se assustaram. Minha oração principal é, todos se assustaram. Por quê? Não possui conjunção. Agora, a oração subordinada adverbial proporcional é quando bateram a porta. Por quê? Passa, então, traduz essa circunstância de tempo justamente por conta do conectivo quando. Também, ele começou a chorar depois que saímos. Oração principal, ele começou a chorar. Oração subordinada, então, é depois que saímos. Depois que saímos, gente, dá a ideia de tempo. Então, por isso, o depois aqui é uma oração subordinada adverbial temporal. Também temos aqui,
tão logo receber a carta, telefonou-me. Aqui, gente, a parte do telefone, então, é a nossa oração principal. Agora, a oração subordinada adverbial temporal é tão logo receba a carta. Ou seja, a expressão tão logo aqui, então, dá a ideia de tempo para essa oração. Então, galera, sei que foi uma aula bastante estressante, bastante conteúdo. Gente, infelizmente, a única dica que eu posso dar para vocês é decorem as conjunções. Infelizmente, a gente não tem outra forma, então, de aprimorar o nosso conhecimento de orações subordinadas a não ser assim. Então, gente, até a próxima aula.